Glória do Satsanga. A glória do Satsanga, a associação com sábios santos, yogins, sannyasins, aqueles que renunciaram formalmente à vida mundana para se dedicar exclusivamente à busca espiritual, e Mahatmas, grandes almas ou seres iluminados de alta estatura espiritual, é indescritível. A glória e o poder do Satsanga são descritos de várias maneiras no Bhagavata. O Srimad Bhagavatam, uma das principais escrituras devocionais que narra as encarnações de Vishnu, e no Ramayana, o épico sagrado que narra a vida de Rama, e outras escrituras, Sri Shankara diz que se obtém o desapego, vairagya, pela associação com pessoas sábias, o estado de nirmohatva, o estado de ser livre de moha ou ilusão, apego mundano, é induzido pelo desenvolvimento do vairagya. Ao adquirir nirmohatva, a mente torna-se bastante estável. Quando a mente é absorvida, obtém-se Jivamukti, a liberação espiritual e iluminação alcançada ainda em vida. Mesmo um momento de companhia com pessoas sábias é perfeitamente suficiente para revisar os velhos sanskaras, impressões residuais e padrões de pensamento deixados na mente por experiências passadas, viciosos de pessoas de mentalidade mundana. A aura magnética, as vibrações espirituais e as poderosas correntes de pensamento de adeptos desenvolvidos produzem uma influência tremenda nas mentes dos mundanos. O contato pessoal de Mahatmas é uma bênção na realidade para pessoas mundanas. O serviço aos santos purifica as mentes de homens passionais rapidamente. Satsanga eleva a mente a alturas magnânimas. Assim como um único palito de fósforo queima enormes fardos de algodão em poucos segundos, também a companhia de santos queima toda a ignorância, todos os pensamentos e sanskaras de paixão e ações malignas dentro de um curto tempo. Esta é a razão pela qual Shankara e outros falaram tão altamente do satsanga em seus livros. Se você não pode obter bom satsanga em seu próprio lugar, você pode visitar lugares de peregrinação, como Rishikesh, Benares, Nasik, Prayog, Haridwar, etc. O estudo de livros escritos por pessoas realizadas também será equivalente ao satsanga. O único específico potente para induzir o vairagya ardente e o desejo pela liberação é o satsanga. Como evitar a intoxicação sexual? Do leito de sanskaras e vasanas, tendências subconscientes latentes e desejos sutis. Na mente emana kalpana, imaginação ou construção mental. Através de smriti, a memória ou faculdade de lembrar de experiências passadas, então vem o apego. Junto com a imaginação, a emoção e o impulso se manifestam. Emoção e impulso existem lado a lado. Então vem a irritação sexual, anseio e queimação na mente por todo o corpo. A irritação e queimação na mente filtram sei para o corpo físico, tal como a água dentro do pote filtra sei para a superfície do pote. Se você for muito vigilante, pode expulsar a má imaginação logo no começo e converter o perigo iminente. Se você permitir que o ladrão da imaginação entre pelo primeiro portão, mantenha uma vigília cuidadosa no segundo portão quando a irritação sexual se manifestar. Você pode parar a queimação agora. Você também pode parar facilmente o forte impulso sexual de ser transmitido para o indriya em si. Puxa a energia sexual para cima, em direção ao cérebro através de Uddiyana, uma técnica de contração abdominal que eleva a energia e purifica os órgãos internos, e Kumbhaka, a retenção da respiração praticada no pranayama para estabilizar a mente e a energia. Desvie a mente, cante Om ou qualquer outro mantra, som sagrado, palavra ou frase usada como objeto de foco e poder espiritual. Com concentração, ore, medite. Se você ainda achar difícil controlar a mente, busque imediatamente satsanga e não permaneça sozinho. Quando o forte impulso se manifesta de repente e é transmitido ao órgão, você esquece tudo e torna-se cego. Você se torna um escravo da luxúria. Mais tarde você se arrepende. Instruções especiais. Práticas yogis, meditação e assim por diante atenuarão ou afinarão o desejo sexual em grande medida, mas a autorrealização sozinha pode destruir completamente ou queimar o desejo sexual nos sanskaras em todo. Como o Bhagavad Gita corretamente aponta, os objetos do sentido se afastam do homem abstêmio, deixando o anseio, mas seu anseio também se afasta ao ver o Supremo. Um solteiro passional está sempre pensando: quando poderei viver com uma jovem esposa? Um pai de família desapegado em quem o viveca amanheceu está sempre pensando:
Quando poderei me desenvencilhar das garras de minha esposa e me retirar para a floresta para a contemplação no Watchman? Você deve pensar sobre a diferença. A moralidade é um termo relativo. Um homem que observa o Brahmacharya por um ano, mas que ocasionalmente visita uma mulher uma vez a cada 2 ou 3 anos, é mais moral do que o homem passional que coabita diariamente com sua esposa casada. Um homem que constantemente habita em pensamentos sexuais é a pessoa mais imoral. Mas as pessoas mundanas, ignorantes e tolas julgam o padrão de moralidade de seu próprio ponto de vista e olham apenas para as condições externas, mas não para o estado mental interno. Quando você não puder controlar os pensamentos luxuriosos, pelo menos controle o corpo físico, faça um sadhana vigoroso. Um tempo virá em que você será absolutamente livre de pensamentos viciosos. Esta é uma luta árdua para você, mas você terá que fazê-la de qualquer maneira, meu amigo, se você quer a paz eterna e a vida imortal. A repressão ou supressão do desejo sexual não ajudará muito. Se a luxúria for suprimida, ela se manifestará novamente com força redobrada quando uma oportunidade adequada surgir. Quando a vontade se tornar fraca, quando o vairagya diminuir, quando houver afrouxamento na meditação ou no yoga sadhana, a prática disciplinada e sistemática do yoga, a energia sexual deve ser transmutada em energia espiritual ou Oja Shakti. A energia sutil acumulada através do celibato, que se transforma em poder espiritual e intelectual, pela prática de japa, oração, meditação, estudo de livros religiosos, pranayama, asanas, etc. Você deve desenvolver devoção e desejo ardente pela liberação. Você deve constantemente meditar no Atman puro, imortal, sem sexo, sem corpo e sem desejos. Só então o desejo sexual será aniquilado. Aqueles que praticam o Brahmacharya geralmente reclamam que sentem fadiga mental, devido à continência. Isto é apenas um engano da mente. Você às vezes terá uma sudofome, enquanto na verdade pode sentar-se para o jantar. Você não tem apetite real e não toma qualquer comida. Da mesma forma, há uma falsa fadiga mental. Se você observar o Brahmacharya, terá imensa força mental. Você não será capaz de sentir-la sempre, mas será capaz de manifestá-la quando a ocasião surgir, da mesma forma que um lutador manifesta sua força física na arena, embora se sinta como um homem normal em tempos comuns. Seu motivo em aprender as kriyas, ações práticas ou técnicas purificadoras específicas de yoga deve ser puro. Você deve ter a única ideia de obter a autorrealização através das kriyas de yoga e do Brahmacharya. Tem a sublimação sexual. Você não deve usar indevidamente o poder ganho através desta virtude. Analise e escrutine seu motivo minuciosamente. Há muitas tentações e perigos no caminho yogi. A sublimação sexual está ao seu alcance se você desejar atingi-la. O caminho é bastante claro, direto e fácil se você o entende, e se você se aplica com paciência, perseverança, determinação e vontade forte. Se você praticar a disciplina dos indriyas, conduta correta, pensamento correto, ação correta, meditação regular, asserção, autossugestão e inquérito de quem sou eu. O Atman é sem sexo. O Atman Nirvikara, sem modificação, sem mudança ou alteração. Sinta isso. Pode haver qualquer traço de luxúria ou impureza no Atman puro eterno. Entre todos vocês, pode haver um Shakespeare ou Kalidas escondido, um Wordsworth ou Valmiki escondido, um santo salvador potente, um Ahanda Brahmachari, aquele que mantém o celibato ininterrupto desde o nascimento por toda a vida, como Bhishma Pitamaha, um Hanuman, um Lakshmana, um Visvamitra, um Vasisha, um grande cientista, um yogi como Yajnavalkya ou Gurahina, um filósofo como Shankara ou Ramanuja, um Bhakta. Devoto que pratica o caminho do amor e devoção a Deus, como Tulsidas, Randas ou Eknath. Desperte então suas faculdades escondidas, energias potenciais de toda descrição através do Brahmacharya e atinja a consciência de Deus rapidamente e supere as misérias desta vida mundana com seus males concomitantes de nascimento, morte e tristeza. Abençoado é o Brahmachari, aquele que vive em celibato e estudo espiritual, que fez o voto de celibato até o fim da vida. Duplamente abençoado é aquele Brahmachari que lutou sinceramente para destruir a luxúria e atingir a pureza perfeita. Triplamente abençoado é aquele Brahmachari que extirpou completamente a luxúria
e alcançou a autorrealização. Glória a tais exaltados brahmacharis. Eles são verdadeiros deuses na terra. Que suas bênçãos estejam sobre todos vocês. Regras para o brahmachari. Não se case, não se case, não se case. A fuga será difícil após o casamento. O casamento é a maior escravidão. A mulher é uma fonte de constante aborrecimento e problema. O que fizeram Buda, Patini, Swami, Bhartrihari e Gopa? Não viveram eles em paz e conforto sem uma mulher? Durma em uma cama grossa. Use esteiras ásperas. Durma sobre seu lado esquerdo. Permita que a nadi, canal ou caminho por onde circula a energia vital prana, solar ou pingala, o canal sutil de energia que corre pelo lado direito do corpo, está associado à energia solar, calor e ação. Trabalhe durante toda a noite. Se você for um homem casado, durma em um quarto separado. Mude seu hábito imediatamente. Isso o tornará saudável, rico e sábio. Um brahmachari deve evitar olhar para uma mulher com olhos luxuriosos. Ele não deve ter o desejo de toquilá ou aproximar-se dela com má intenção. Você não deve fazer piadas picantes ou conversar com ela. Não deve elogiar as qualidades de uma mulher dentro de si mesmo ou perante seu amigo. Ele não deve falar com uma mulher em segredo. Não deve pensar em uma mulher de forma alguma. Não deve ter um desejo carnal de ter desfrute sexual. Um brahmachari deve, sem falta, evitar o intercurso sexual. Se ele quebrar qualquer uma das regras acima, viola o voto de brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole voltada para a realidade suprema. Embora os primeiros 7 tipos de maithuna, intercurso sexual ou cópula em seus diversos graus mentais e físicos, não causem perda real de sêmen, ainda assim o sêmen é separado do sangue e tenta escapar quando a oportunidade surge, seja em sonhos ou de outras formas. Nos primeiros 7 tipos, o homem desfruta mentalmente. Olhar para o sexo oposto criará um desejo de falar com eles. Falar criará um desejo de tocá-los. Eventualmente, você terá uma mente impura e cairá como vítima. Portanto, nunca olhe para o sexo oposto. Nunca fale intimamente com eles. Não tenha familiaridade com eles. Quando você caminhar na estrada, não olhe para cá e para lá como um macaco. Olhe para a ponta do seu dedão direito e caminhe gentilmente com uma atitude grave, ou olhe para o chão e caminhe. Isso é uma grande ajuda em manter o brahmacharya. Você pode olhar para a ponta do nariz também. Aspirantes não devem se entregar a conversas sobre sexo. Não devem pensar em damas. Traga a imagem do seu Ishtadevata, a deidade de eleição ou forma pessoal do divino, escolhida pelo praticante para sua devoção. Para a mente. Se o pensamento de uma mulher surgir, repita o mantra, som sagrado, palavra ou frase usada como objeto de foco e poder espiritual, vigorosamente. Se sentimentos sexuais surgirem em sua mente quando você estiver olhando para o acasalamento de animais e pássaros ou para o corpo nu do sexo oposto, isso indica que a luxúria ainda está à espreita em sua mente. Algumas pessoas são tão passionais e fracas que até o pensamento, visão ou toque causa descarga. Lamentável é o destino delas. Um brahmachari deve abandonar inteiramente o mascar de Bethel, o uso de tabaco em qualquer forma, chá, café, etc. O tabaco produz envenenamento por nicotina, coração de tabaco, doenças nervosas e ambliopia por tabaco ou doença ocular. Você deve ter o bhava, a atitude interna, sentimento ou estado emocional de devoção, de que as mulheres são manifestações da mãe do mundo. Você deve adorá-las. Esta prática é para um iniciante no Atma Bhava, a atitude de ver tudo como o ser, ou Atman, ou seja, que tudo é o ser. Caso contrário, ele começará a odiar as mulheres e não desenvolverá o amor cósmico. A imagem mental acima é mantida para aniquilar a luxúria. É uma disciplina mental. O cultivo do Bhava é muito difícil. Você pode falhar em desenvolver o Bhava de que todas as mulheres são suas mães e irmãs. 101 vezes, não importa. Apegue-se à sua prática tenazmente. Você está destinado a suceder eventualmente. No entanto,
Você terá que destruir a mente antiga para construir uma mente nova. Contudo, você terá que fazê-lo se quiser atingir a imortalidade e a bem-aventurança eterna. Você certamente sucederá se for fervoroso em sua resolução e se tiver uma determinação de ferro. O bhava se manifestará gradualmente pela prática constante. Você será logo estabelecido nesse bhava. Agora, você está seguro. Você deve permanecer longe de mulheres no início de suas práticas. Após estar perfeitamente moldado e bem estabelecido no brahmacharya, você pode testar sua força movendo-se com damas muito cautelosamente por algum tempo. Se sua mente for muito pura, se não houver ideia de sexo, se a mente cessar de agir através da prática de urdhvaretus, o estado yogi, onde a energia sexual é completamente sublimada e transmutada em energia espiritual superior, sama, o controle interno da mente e a tranquilidade mental, e dharma, o dever ético, lei universal e retidão que sustenta a ordem do cosmos. Lembre-se que você ganhou força espiritual real e fez progresso considerável em seu sadhana, a prática espiritual diária e disciplinada. Você está agora seguro. Você não deve parar seu sadhana pensando que é um jitendriya yogi, um praticante que conquistou e tem controle total sobre seus sentidos. Se você parar, terá uma queda sem esperança. Mesmo se você for um Jivan Mukti, a liberação espiritual e iluminação alcançada ainda em vida, e um yogi dinâmico deve ser muito cuidadoso quando se mover com pessoas mundanas. Até aspirantes avançados que fizeram grande progresso no yoga devem ser muito cuidadosos. Não devem se misturar livremente com mulheres. Não devem imaginar tolamente que se tornaram grandes adeptos no yoga. Um grande santo de reputação teve uma queda e fez discípulas femininas a quem permitiu massagear suas pernas. Como a energia sexual não estava completamente sublimada e transformada em ojas, a energia sutil acumulada através do celibato, que se transforma em poder espiritual e intelectual, como a luxúria estava à espreita, em uma forma sutil em sua mente, ele se tornou uma vítima da paixão. Ele perdeu sua reputação. O desejo sexual estava apenas suprimido nele, e quando uma oportunidade adequada veio, novamente assumiu uma forma grave. Ele não tinha força ou vontade para resistir à tentação. Outra grande alma que era considerada por seus discípulos como um avatara, uma encarnação divina de Deus na Terra, tornou-se um yoga brashta, aquele que caiu ou desviou-se do caminho do yoga antes de atingir a perfeição. Ele também se misturou livremente com damas e cometeu um lapso sério, tornou-se presa da luxúria. Que triste infortúnio! Aspirantes sobem com grande dificuldade pela escada do yoga e perdem-se irrecuperavelmente para sempre por conta de seu descuido e orgulho espiritual. Aquele yogi ou jnani, aquele que alcançou a sabedoria espiritual suprema e o conhecimento do ser, que atingiu o mais alto Nirvikalpa Samadhi, o estado supremo de absorção meditativa sem sementes, onde não há dualidade nem modificações mentais, em quem as sementes dos samskaras, impressões residuais e padrões de pensamento deixados na mente por experiências passadas, são fritas in toto, pode reivindicar para si ser um perfeito Urdhvareta Yogi ou alguém que tenha sublimação sexual completa. Aspirantes sedentos que estão trilhando o caminho da autorrealização e que são chefes de família acima de 40 anos de idade devem abandonar o contato com suas parceiras na vida, mesmo muito ocasionalmente. Devem observar o perfeito brahmacharya físico se quiserem a realização nesta mesma vida. Não há meia medida no caminho espiritual. Para os celibatários, vocês devem entender o funcionamento psicológico do impulso sexual. Quando há coceiras no corpo, o mero ato de coçá-las é um prazer. O impulso sexual é apenas uma coceira nervosa.
A satisfação deste impulso gera um prazer ilusório, mas tem um efeito desastroso no bem-estar espiritual da pessoa. A paixão é um anseio instintivo para a externalização através da autopreservação e automultiplicação. É o poder diversificador que é diretamente oposto à força que se move através da integração do ser. O controle sobre as paixões constitui o essencial da verdade. A abnegação, ou o refrear-se da ganância e da indulgência, é a verdade. Verdade é vida externa e existência. Inverdade é mudança, decadência e morte. O autocontrole é o manter em xeque os anseios instintivos que tentam arrastar o indivíduo para longe da verdade. O autocontrole é uma regra universal que se aplica a todos os homens e todas as mulheres em todos os lugares e todos os tempos. É a própria chave para a beatitude. A indulgência em objetos é o efeito da falha do indivíduo em discriminar a verdade da inverdade. O desejo de ter contato com e desfrutar de coisas externas é o resultado da ignorância da verdade que é Deus. O autocontrole é a restrição das tendências extrovertidas da mente com os sentidos e a centralização na verdade, que é o universal. Isto é, Dharma, que sustenta a vida do universo. A Dharma, o oposto do Dharma. Injustiça, impiedade ou conduta contrária à lei universal e ética é o egoísmo e o egoísmo da natureza que leva ao auto-aprisionamento, sofrimento e falha na vida. A retidão absoluta significa o sacrifício do eu para o bem-estar universal. O bem-estar pertencente não meramente à terra, mas à mais alta realidade espiritual. É o oposto do euísmo e do meuísmo, que pertencem à natureza do mundo de escravidão. Os samskaras de atrações mundanas geram forças obstrutoras e impedem o progresso saudável da vida, tanto física quanto mental. Você deve se segregar por algum tempo e viver em um lugar de ar pleno de saúde, paz e alegria. Viva com homens espiritualmente avançados e pare de ler todos os livros, exceto aqueles que são diretamente espirituais. Ponha um fim às idas a cinemas e filmes se você tem o hábito. Não leia jornais que excitam seus instintos inferiores. Não converse com aqueles que estão ansiosos para transmitir notícias irritáveis e perturbar seu equilíbrio mental. A falta de sadhana espiritual é a causa principal para todas as atrações sexuais. Mera abstenção teórica da sensualidade não lhe trará bons resultados. Você deve cortar impiedosamente todas as formalidades na vida social e levar uma vida piedosa, livre da agitação da existência corporal. A complacência com as tendências inferiores internas o levará à região do sofrimento. A desculpa não será de uso algum a este respeito. Você deve ser sincero em sua busca pela vida sublime da espiritualidade. A falta de empenho o deixará em seu antigo estado de miséria. Deveres de um brahmachari. O brahmachari deve direcionar sua atenção inteira unicamente para o estudo e aquisição de tal conhecimento que o permita tornar-se um membro digno da sociedade. Durante seu período de estudo, que ele viva com seus pais ou no local de seu estudo sob a supervisão de professores. Ele não deve viver por si mesmo com amigos e conhecidos, nem com parentes. Um brahmachari não deve perder seu sêmen. Caso ele seja perdido acidentalmente, ele deve imediatamente tomar um banho de água fria e repetir o Gayatri, o mantra sagrado védico para a iluminação espiritual, ou Omkara, a repetição ou meditação no som sagrado Om, 1008 vezes. O brahmachari deve respeitar seus mais velhos com devoção. Ele deve diariamente realizar suas orações de oferenda ao sol e realizar Agnihotra, o ritual sagrado de oferenda ao fogo, praticado para purificação e harmonia espiritual. O brahmachari deve ter o japa, a repetição rítmica e meditativa de um mantra ou nome divino, como sua mais alta posse. Ele nunca deve deixar o japa. O guru,
o mestre espiritual ou guia que remove a escuridão da ignorância e conduz o discípulo à luz da verdade, é a personificação de todos os Vedas, as escrituras sagradas mais antigas do hinduísmo que contêm o conhecimento revelado, e todos os devas, seres divinos, deuses ou forças celestiais da luz. Portanto, Deus e o Guru, o mestre espiritual ou guia que remove a escuridão da ignorância e conduz o discípulo à luz da verdade, devem ser tomados como um só, e ele deve adorar seu guru diariamente. Ele deve servir seu guru e a esposa do guru com fé e devoção por 12 anos completos. Ele nunca deve olhar para garotas e não deve falar com elas. Olhar cria um desejo de se aproximar delas. Aproximar-se cria um desejo de falar com elas. Falar cria um desejo de tocá-las. Tocar destrói o brahmachari, aquele que vive em celibato e estudo espiritual focado na realidade suprema, totalmente. Portanto, o brahmachari deve ser muito estrito em seus movimentos e andanças. Ele nunca deve olhar para um objeto ou qualquer coisa que desperte a luxúria nele. Ele deve evitar totalmente o contato, a proximidade ou mesmo o pensamento de tais coisas que dão origem a sentimentos impuros. O brahmachari deve ir dormir depois de seu guru, mas deve se levantar de manhã antes que seu guru se levante. Ele deve entoar alto os sagrados Vedas, as escrituras sagradas mais antigas do hinduísmo que contêm o conhecimento revelado, cedo pela manhã, e tornar o lugar sagrado com as ondas de som espiritual. Ele deve conseguir para o guru o que quer que ele deseje e não deve se ressentir de fazer qualquer tipo de trabalho. O brahmachari deve servir seu guru com pensamento, palavra e ação com intensa devoção. O brahmachari não deve comer demais. Comer demais gera má saúde, e isso é um obstáculo para todo o progresso. Que ele, portanto, evite comer demais. Comer demais encurta a vida de alguém, prova-se hostil aos atos que levam à bem-aventurança final, é pecaminoso e é condenado pelos sábios. Portanto, deve-se evitar comer demais. Que ele tome banho frio diariamente em um rio ou tanque e mantenha seu corpo livre de todas as doenças. O brahmachari não deve se entregar às belas artes. As belas artes criam nele uma paixão pelo sexo oposto e desejos e prazeres terrenos. Ele não deve cantar e dançar. Ele não deve aplicar essências em seu corpo e não deve embelezar seu corpo com flores e pasta de sândalo. A decoração do corpo, o canto e a dança criam apegos terrenos e, portanto, são adequados para serem evitados pelo brahmachari. Ele não deve raspar os cabelos de sua cabeça, etc., pela beleza do corpo, pois isso vai contra o brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole. Ele não deve usar roupas bonitas, pois a beleza vai contra o brahmacharya. O brahmachari deve ser de muito boa conduta. Ele deve se comportar adequadamente diante dos mais velhos e de seus colegas de estudo. Ele não deve ter conexões com pessoas do mundo. Para o brahmachari, o Gayatri Mantra, o mantra sagrado védico para a iluminação espiritual e despertar da intuição, é o único refúgio. Gayatri concede saúde. Gayatri dá paz. Gayatri o guia no autocontrole. Gayatri o leva à região mais alta. Gayatri é tudo para o brahmachari. O brahmachari deve fazer diariamente o Gayatri Japa, a repetição rítmica e meditativa de um mantra ou nome divino, 1080 vezes. Através do japa apenas, o brahmachari alcança o sucesso, não importa se ele realiza ou não outro sacrifício védico. Através do contato de seus sentidos com seus objetos de gratificação, ele indubitavelmente adquire pecado. Portanto, ao controlá-los, obtém-se o sucesso. O controle dos sentidos é possível para o brahmachari apenas através do japa. O brahmachari não deve desejar objetos terrenos. Nunca o desejo é extinguido pelo desfrute dos objetos. Por outro lado, ele aumenta como o fogo após derramar ghee, manteiga clarificada usada em rituais sagrados e na culinária pura, sobre ele. Estes sentidos, o brahmachari, não deve tentar suprimir pela força, pois eles não podem ser controlados exceto pelo conhecimento. O estudo das escrituras sagradas,
renúncia, a realização de sacrifícios religiosos, autocontrole e austeridades devocionais, feitas por aquele que é perverso no coração, nunca podem ser bem-sucedidas. Portanto, o brahmachari deve ser puro de coração em todos os momentos. O maior dever do brahmachari é o autocontrole. Aquele que, tendo ouvido, tocado, visto, comido ou cheirado qualquer coisa, seja boa ou má, não sente prazer ou dor, disse ter conquistado seus sentidos. Se apenas um sentido consegue vazar, toda a sua sabedoria vaza como a água de uma bexiga de água através de sua saída. Sem ser solicitado, ele não deve falar nada a qualquer pessoa, nem deve falar se qualquer pergunta lhe for feita sem decoro. Em tais casos, o inteligente deve se comportar como uma pessoa muda. Onde não há virtude ou ganho, ou onde não há perspectiva de um serviço compensatório, lá o conhecimento não deve ser transmitido pelo guru, como uma boa semente em solo estéril. Aquele brahmachari que se senta em uma cama ou almofada na qual seu preceptor costuma se sentar, não encontrará nenhum bem ou prosperidade nem neste mundo, nem no outro. À chegada do preceptor, ele deve se levantar e prostrar-se diante do guru, com a fé e devoção de seu próprio progenitor e instrutor de sabedoria. O instrutor de sabedoria é superior ao seu progenitor, uma vez que o nascimento de um Brahman, o buscador ou conhecedor da realidade suprema, através do conhecimento, é sua existência eterna tanto neste mundo quanto no próximo. O nascimento de um homem através do encontro luxurioso de seus pais no útero de sua mãe é o nascimento que ele tem em comum com as bestas. O nascimento que o preceptor espiritual procria para ele é o real, sem decadência e imortal. Cabelos brancos não fazem um homem velho. Um jovem que estudou e tem conhecimento é realmente velho. A senioridade não é de acordo com a riqueza ou proeza ou idade. Perseguido ou oprimido, ele não deve ferir os sentimentos dos outros. Que ele não deseje ou faça mal ou dano a ninguém. Que ele não use uma palavra dura que barra o portão da bem-aventurança para ninguém. Que ele evite as honras mundanas como um veneno ao longo de sua vida. Desejando a imortalidade, que ele corteje a humilhação ao longo de toda a sua vida. O mais alto tapacia, austeridade espiritual e esforço disciplinado para a purificação e ascensão da consciência, é o estudo do Veda e a aquisição de conhecimento. Durante essa penitência, ele não deve aplicar óleo ao corpo ou usar guirlandas de flores. Enquanto residir com seu preceptor, ele deve controlar os sentidos e observar estas regras de conduta para fins de autopurificação. Que o brahmachari seja puro. Que ele renuncie ao uso de mel, essências, guirlandas e artigos de sabor doce. Que ele se abstenha de visitar mulheres ou matar animais. Que ele renuncie ao uso de ungüentos, sapatos e guarda-chuvas. Que ele renuncie à luxúria, raiva, ganância, dança, canto e música, jogos de azar com dados, fofocas ociosas, escândalos, falsidade, abraçar e lançar olhares luxuriosos sobre fêmeas. Ele deve sempre dormir sozinho com pensamentos puros. Ele deve ter todo o cuidado para agir de acordo com a conveniência do preceptor e nunca a de si mesmo. Ele deve sempre sentar-se em um nível mais baixo do que seu preceptor. À vista de seu preceptor, ele não deve sentar-se em qualquer postura fácil ou descuidada. Ele não deve pronunciar o nome de seu preceptor, nem mesmo pelas costas, e não deve imitar seu andar, fala ou voz. O preceptor é a imagem viva de Brahman, a realidade suprema, absoluta e a fonte de toda a existência, e sua autoridade não deve ser questionada ou duvidada. Que ele adquira conhecimento mesmo de um Shudra, membro da quarta casta tradicional dedicada ao serviço e trabalho manual, a mais alta virtude mesmo de um homem de casta vil, uma boa conduta mesmo de um inimigo, uma boa palavra mesmo de um bebê. Que ele veja o bem apenas em todos os lugares. Aquele que assim, inabalavelmente pratica o voto de Brahmacharya, obtém um excelente status após a morte e não fica sob a necessidade de retornar à existência humana. Capítulo 8. Métodos de Hatha Yoga. A prática regular de selecionados yogasanas,
Posturas físicas estáveis e confortáveis praticadas no yoga para equilibrar o corpo e a mente, e exercícios de pranayama, o controle e expansão da energia vital através de técnicas respiratórias, ajudará consideravelmente no esforço de alguém para controlar o impulso sexual. Sirshasana, a postura de cabeça onde o corpo é invertido sobre o topo do crânio, e Sarvangasana, a postura da vela onde o peso repousa sobre os ombros e pescoço, ajudarão muito em torná-lo um Urdhvaretus, o estado yogi onde a energia sexual é completamente sublimada e transmutada em energia espiritual superior. Eles também são chamados de Viparita Karani Mudras, gestos ou selos de inversão que invertem o fluxo de energia e fluidos corporais. Eles são especialmente desenhados por nossos rishis, sábios videntes e mestres iluminados da antiguidade, de outrora, tais como Geranda, Markandeya, Goraksha, para nos tornar Urdhvaretus. E pelo pranayama, a mente gradualmente procede do denso para o sutil. Ele, portanto, exerce um controle saudável sobre a irritação sexual. Quando algum pensamento maligno perturbar sua mente, imediatamente recorra a Padmasana, a postura de lótus cruzando as pernas de forma firme e meditativa, ou Siddhasana, a postura perfeita de sentar-se para a meditação com os calcanhares pressionando os centros nervosos para praticar pranayama. O pensamento o deixará imediatamente. Siddhasana, a pose perfeita. Este asana, postura física do yoga, é altamente elogiado pelos yogins, praticantes de yoga que buscam a união com o divino, para a prática do brahmacharya. Ele ajudará alguém a controlar sua paixão e a conter as descargas internas, e a torná-lo um Urdhvareta Yogi. Este asana é útil para sentar-se durante o japa e a meditação. Coloque o calcanhar esquerdo no ânus. Mantenha o calcanhar direito na raiz ou logo acima do órgão reprodutor. Mantenha o tronco, pescoço e cabeça retos. Coloque as mãos no calcanhar direito. Sente-se por meia hora para começar, e então aumente lentamente o período para 3 horas. Sentar-se por 3 horas em um asana é chamado de asana jaya, a maestria ou conquista definitiva sobre uma postura física. Sirshasana, pose de cabeça para baixo. Este é o rei de todos os asanas. As vantagens que são derivadas deste asana são incalculáveis e indescritíveis. Este é especialmente desenhado para parar as descargas noturnas e ajudar o fluxo de sêmen em direção ao cérebro na forma de Ojas Shakti, a energia sutil acumulada através do celibato que se transforma em poder espiritual e intelectual. Estenda um cobertor dobrado no chão. Faça um fecho de dedos e coloque-o sobre o cobertor. Agora coloque o topo da sua cabeça entre as 2 mãos. Lentamente levante as pernas, sem qualquer solavanco, até que elas fiquem verticais. Obtenha a ajuda de uma parede no início de sua prática ou peça a um de seus amigos para segurar suas pernas. Após a prática devida, você será capaz de manter o equilíbrio. Quando o asana terminar, abaixe as pernas muito, muito lentamente. Quando você permanecer no asana, respire apenas pelo nariz. Kumbhaka, a retenção da respiração praticada para estabilizar a mente e a energia. Rechaka, a exalação controlada do ar. E Puraka, a inalação profunda e consciente, irregulares tornarão seu asana instável. Faça este asana quando seu estômago estiver vazio ou leve. Muitas doenças crônicas incuráveis do estômago, intestinos, pulmões, coração, rins, sistema geniturinário, ouvidos e olhos são curadas pela prática regular deste asana. Quando você sentir suas pernas oscilando, retenha a respiração por um curto tempo, então as pernas se tornarão estáveis. Sarvangasana, pose de todos os membros. Esta é uma pose importante que pode ajudá-lo seguramente na prática do Brahmacharya. Eu gosto muito de Sirshasana, Sarvangasana, Paschimottanasana, a postura de alongamento posterior sentada com as pernas estendidas à frente, e Mayurasana, a postura do pavão equilibrando o corpo sobre os cotovelos. Eu invariavelmente ensino estes asanas aos meus alunos.
Os sistemas digestivo, circulatório e nervoso são imediatamente tonificados de uma maneira misteriosa pela prática de Sirshasana e Sarvangasana. Não há artavada, elogio exagerado ou explicação retórica para incentivar a prática, ou rupa kyaba sábida, ou mero elogio, meus queridos amigos. Pratiquem e sintam a influência benéfica por si mesmos. Este é o melhor remédio para sonhos úmidos e várias outras doenças. Há um brilho saudável nos olhos e um lustre peculiar, charme, beleza e aura magnética no rosto do praticante. Estenda um cobertor no chão. Deite-se de costas bem reto. Lentamente levante as pernas. Levante o tronco, quadris e pernas. Apoie as costas com as mãos em ambos os lados. Todo o peso do corpo agora repousará sobre os ombros e os cotovelos. Mantenha as pernas firmes. Pressione o queixo contra o peito firmemente. Respire lentamente apenas pelas narinas. Comece com 5 minutos e tente permanecer no asana o tempo que puder. Matsyasana, ou pose do peixe. Esta deve ser praticada logo após a Sarvangasana. Ela aliviará a rigidez do pescoço e todas as condições de cãibra da região cervical, causadas pela longa prática da Sarvangasana. Isso proporciona uma massagem natural das partes congestionadas do pescoço e ombros. Além disso, garante que o estudante obtenha os benefícios máximos de sua prática de Sarvangasana, a postura da vela onde o peso repousa sobre os ombros e pescoço. Sente-se em Padmasana, a postura de lótus cruzando as pernas de forma firme e meditativa para estabilidade e foco, sobre o cobertor, mantendo o pé direito sobre a coxa esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. Então, deite-se reto de costas. Alongue a cabeça para trás, de modo que o topo de sua cabeça descanse firmemente no chão de um lado e apenas as nádegas do outro, fazendo assim uma ponte com o tronco. Coloque as mãos sobre as coxas ou segure os dedos dos pés. Você terá que dar uma boa torção nas costas. Matsyasana, a postura do peixe que expande o tórax e alivia a rigidez cervical, é a destruidora de muitas doenças. Esta é muito útil para a saúde geral também. Padangusthasana, a postura de equilíbrio sobre os dedos dos pés ou de segurar o dedão. Equilíbrio sobre os dedos. Coloque o calcanhar esquerdo bem no centro do períneo, o espaço entre o ânus e o órgão externo de geração. Coloque todo o peso do corpo sobre os dedos dos pés, particularmente o dedão esquerdo. Coloque o pé direito sobre a coxa esquerda, perto do joelho. Sente-se cuidadosamente agora, mantendo o equilíbrio. Se você achar difícil praticar este asana, postura física estável e confortável praticada no yoga para equilibrar o corpo e a mente, independentemente, você pode pegar a ajuda de um banco ou sentar-se ao lado de uma parede. Coloque as mãos nos lados dos quadris. Respire lentamente. O espaço perineal tem 4 polegadas de largura. Por baixo do espaço jaz a Virya Nadi, o canal sutil de energia que transporta o sêmen ou a força vital, que carrega o sêmen dos testículos. Ao pressionar esta Nadi, canal ou caminho por onde circula a energia vital, prana, com o calcanhar, o fluxo de sêmen para fora é verificado. Uma prática constante deste asana remove sonhos úmidos e espermatorreia e torna alguém um Urdhvareta Yogi, o praticante que alcançou o estado yogi onde a energia sexual é completamente sublimada e transmutada em energia espiritual superior. A combinação de asanas, tais como Sirshasana, a postura de cabeça onde o corpo é invertido sobre o topo do crânio, Sarvangasana e Siddhasana, a postura perfeita de sentar-se para meditação com os calcanhares pressionando os centros nervosos, é muito conducente para manter o brahmacharya, a conduta de pureza, celibato e autocontrole. Cada uma tem sua própria ação específica. Siddhasana atua nos testículos e suas células e previne a formação de sêmen.
Sirshasana e Sarvangasana ajudam o fluxo de sêmen em direção ao cérebro. Padangusthasana atua no ducto espermático efetivamente. Instruções sobre a prática de asana. Exercícios físicos puxam o prana, a energia vital universal que sustenta a vida e anima o corpo e a mente, para fora. Asanas enviam o prana para dentro. Asanas não são apenas físicos, mas também espirituais. Eles ajudam muito no controle dos sentidos, da mente e do corpo. O corpo, os nervos e os músculos são purificados. Se você fizer exercícios físicos indianos 500 vezes por dia durante 5 anos, eles não produzirão de forma alguma qualquer experiência espiritual. Exercícios físicos ordinários desenvolvem apenas os músculos superficiais do corpo. Pode se tornar um sandal com físico bonito praticando exercícios físicos, mas asanas são pretendidos para o desenvolvimento físico, bem como espiritual. Estenda um cobertor no chão e pratique seus asanas sobre ele. Use um travesseiro fino sob a cabeça quando fizer Sirshasana. Use um langoti, tanga tradicional usada por praticantes e ascetas, ou kalpin, um tipo simples de tanga para suporte e castidade, ou pano de lombo quando praticar asanas. Evite usar óculos e roupas em excesso quando fizer asanas. Aqueles que praticam Sirshasana por um longo tempo devem tomar um lanche leve ou uma xícara de leite após terminar o asana. Seja regular e sistemático em suas práticas. Aqueles que praticam por impulsos não obterão nenhum benefício. Regularidade na prática é muito necessária se alguém quer realizar os benefícios máximos dos asanas. Geralmente, as pessoas praticam por 2 meses no início com grande interesse e entusiasmo e depois abandonam a prática. Este é um erro triste. A asana deve ser feito com o estômago vazio ou leve, ou pelo menos 3 horas após a comida. Você pode vantajosamente combinar japa, a repetição rítmica e meditativa de um mantra ou nome divino, e pranayama, o controle e expansão da energia vital através de técnicas respiratórias, durante a prática de asanas. Então, isso se torna yoga real. Asanas podem ser praticados nos leitos arenosos de rios, lugares arejados abertos e à beira-mar também. Se você praticar asanas e pranayama em um quarto, veja que o quarto não esteja congestionado. O quarto deve ser limpo e bem ventilado. No início da prática, faça cada asana por 1 minuto ou 2 apenas, e então, gradual e lentamente, aumente o período o quanto puder. Evite esforço excessivo quando fizer todos os exercícios yogis. Deve haver alegria e aceleração ao longo de suas práticas. Asanas são tantos quantas são o número de espécies de criaturas vivas no universo. Aqui eu dei instruções para alguns asanas selecionados que são muito úteis para manter o Brahmacharya. Para instruções detalhadas sobre quase 90 asanas, consulte meu livro Yoga Asanas. Mula Bandha, o selo ou trava da raiz realizado pela contração do períneo e do assoalho pélvico. Pressione a ione, termo que aqui se refere ao períneo ou espaço entre o ânus e o órgão gerador, com o calcanhar esquerdo. Contraia o ânus. Coloque o calcanhar direito na base do órgão de geração, isto é Mula Bandha. Geralmente, isto é feito junto com Jalandhara Bandha, a trava do queixo contra o peito para controlar o fluxo de energia na garganta, e Uddiyana Bandha, a trava abdominal realizada puxando o umbigo em direção à coluna durante a prática de pranayama. Isto é feito durante puraka, a inalação profunda e consciente, kumbhaka, a retenção da respiração praticada para estabilizar a mente e a energia, e rechaka, a exalação controlada do ar. Mula Bandha é um kriya, ação, técnica ou prática purificadora yogi, que ajuda o estudante yogi a levar o apana, a força vital descendente responsável pela eliminação e funções reprodutivas, e a energia sexual para cima.
A tendência do apana é fluir para baixo. Este fluxo descendente do apana e da energia sexual é verificado pela prática de Mula Bandha. O estudante yogi senta-se em Siddhasana e leva o apana e a energia sexual para cima, contraindo o ânus e praticando kumbhaka, ou retenção da respiração. Pela prática longa, o fluxo seminal descendente é verificado e o sêmen é sublimado ou transmutado em Ojas Shakti, a energia sutil acumulada através do celibato que se transforma em poder espiritual e intelectual, que ajuda a contemplação. Este bandha, trava ou selo interno, usado para direcionar e reter o fluxo de energia vital no corpo, verifica sonhos úmidos e ajuda na manutenção do brahmacharya. Isto é praticado durante o japa e a meditação também. Jalandhara Bandha. Contraia a garganta, pressione o queixo firmemente contra o peito. Isto é praticado ao final de Puraka e no início de Kumbhaka. Próximo a este vem o Uddiyana Bandha. Estes bandhas são algo como 3 estágios de um exercício. Uddiyana Bandha. Esvazie os pulmões por uma expiração forte e vigorosa. Agora contraia e puxe forçadamente os intestinos e também o umbigo em direção às costas, de modo que o abdômen descanse contra as costas do corpo bem alto na cavidade torácica. Este bandha pode ser praticado em uma postura de pé também. Neste caso, curve-se um pouco para a frente, descansando as mãos nas coxas e mantendo as pernas um pouco afastadas. Estes 3 bandhas são uma boa combinação. A descrição de Nauli Kriya, prática de limpeza abdominal através da rotação dos músculos do reto abdominal, pode ser tomada como o próximo estágio de Uddiyana Bandha. Nauli Kriya. Uddiyana Bandha pode ser feito em uma postura sentada também, mas Nauli é geralmente feito enquanto em pé. Mantenha a perna direita a um pé de distância da esquerda e descanse suas mãos nas coxas, fazendo assim uma leve curva nas costas. Então, faça o Uddiyana Bandha. Agora deixe o centro do abdômen livre, contraindo o lado esquerdo e o direito do abdômen. Você terá todos os músculos no centro em uma linha vertical. Mantenha-o enquanto puder fazê-lo confortavelmente. Faça apenas isto por alguns dias. Após alguma prática, você deve contrair o lado esquerdo do abdômen e deixar o lado esquerdo livre. Aqui, você terá todos os músculos apenas no lado esquerdo. Novamente, contraia o lado esquerdo e deixe o lado direito livre. Tendo tais práticas graduais, você entenderá como contrair os músculos do centro, esquerda e direita do abdômen. Agora vem o estágio final de Nauli Kriya. Mantenha os músculos no centro, leve-os lentamente para o lado direito e depois para o lado esquerdo de maneira circular. Faça isto várias vezes da direita para a esquerda, e então faça em ordem reversa, da esquerda para a direita. Você deve sempre girar os músculos em um movimento circular lentamente. Você não pode obter os benefícios totais deste Kriya quando não o faz lenta e gradualmente. Iniciantes sentirão uma leve dor no abdômen nas primeiras 2 ou 3 tentativas. Eles não precisam temer. A dor desaparecerá após 2 ou 3 dias de prática regular. Mahamudra. O grande selo, uma técnica yogi avançada que combina postura, respiração e foco. Sente-se no chão. Pressione o ânus com o calcanhar esquerdo. Estenda a perna direita. Segure o dedo do pé com as 2 mãos. Inspire e retenha a respiração. Pressione o queixo contra o peito firmemente. Fixe o olhar no tricute, o espaço entre as sobrancelhas, também conhecido como o terceiro olho. Mantenha a postura o quanto puder. Pratique na outra perna também. Yoga Mudra, o selo do yoga. Postura de flexão à frente sentada em lótus para união e purificação. Sente-se em Padmasana. Coloque as palmas das mãos nos calcanhares. Expire lentamente e curve-se para a frente para tocar o chão com sua testa. Se você mantiver esta pose por um longo tempo, pode respirar para dentro e para fora como de costume. Se você fizer por pouco tempo apenas, retenha a respiração até levantar a cabeça e voltar à sua posição original. E então inspire. Em vez de manter as mãos nos calcanhares,
Você pode levá-las para trás e segurar o pulso esquerdo com sua mão direita. Este mudra, gesto, selo ou atitude corporal usada para canalizar a energia vital é útil em manter o brahmacharya. Ele reduz a gordura excessiva na barriga e remove todas as desordens do estômago e dos intestinos. A constipação é removida. O fogo gástrico é aumentado. O apetite e a digestão melhoram. Se você não puder manter a pose por um longo tempo de uma só vez, repita o processo várias vezes. Descanse nos intervalos. Pranayama fácil e confortável. Sente-se em Padmasana ou Siddhasana, com o estômago vazio ou leve em seu quarto de meditação. Feche seus olhos. Feche a narina direita com o polegar direito e puxe o ar através da narina esquerda. Feche a narina esquerda também com os dedos anelar e mínimo direitos e retenha o ar o quanto puder. Então remova o polegar direito e expire muito, muito lentamente. Novamente, da mesma maneira, puxe o ar através da narina direita, retenha-o o quanto puder, e então expire através da narina esquerda. Todo o processo constitui um pranayama. Faça 20 de manhã e 20 à noite. Gradual e cautelosamente, aumente o período de retenção do ar, e o número de pranayamas também. Quando você avançar na prática, pode ter de 3 a 4 sessões e pode fazer 80 pranayamas em cada sessão. Bastrika Pranayama, a respiração do fole. Técnica de respiração vigorosa para purificação e aumento do calor interno. Sente-se em Padmasana. Mantenha o corpo ereto. Feche a boca. Inspire e expire rapidamente 20 vezes como um fole. Constantemente dilate e contraia. O praticante deve começar com expulsões de respiração seguindo uma a outra em rápida sucessão. Quando o número necessário de expulsões, digamos 20 para uma rodada, estiver terminado, a expulsão final é seguida pela inalação mais profunda possível. Retenha o ar o quanto puder para mantê-lo confortavelmente e então, muito, muito lentamente, expire. Esta é uma rodada de Bastrika, a respiração do fole, técnica de respiração vigorosa para purificação e aumento do calor interno. Descanse um pouco e depois faça outra rodada. Faça 3 rodadas pela manhã e 3 à noite. Este é um exercício muito poderoso, benéfico para os brahmacharins, aqueles que praticam o celibato e a disciplina espiritual. Você pode fazer isso até mesmo de pé. Dicas sobre a prática de pranayama. Não tome banho imediatamente após a prática de pranayama. O controle e expansão da energia vital através de técnicas respiratórias. Descanse por meia hora. Tenha apenas uma sessão pela manhã durante o verão. Se houver calor no cérebro ou na cabeça, aplique óleo refrescante ou manteiga antes de tomar banho. Sempre inale e exale muito lentamente. Não faça nenhum som durante a inalação em Bastrika. Não pratique sons violentos. Respire apenas pelo nariz. Um neófito deve fazer puraka, a inalação profunda e consciente, e rechaka, a exalação controlada do ar, apenas, sem qualquer kumbhaka, a retenção da respiração praticada para estabilizar a mente e a energia, por alguns dias. Você deve ajustar tão bem o puraka, o kumbhaka e o rechaka que não experimente uma sensação de sufocamento ou desconforto em nenhum estágio do pranayama. Você não deve prolongar desnecessariamente o período de exalação. Se você prolongar o tempo de rechaka, a inalação seguinte será feita de maneira apressada e o ritmo será quebrado. Aumente gradualmente o período de kumbhaka. Faça kumbhaka por 4 segundos na primeira semana, por 8 segundos na segunda semana, por 12 segundos na terceira semana e assim por diante, até que seja capaz de reter a respiração pelo tempo que puder. Repita o Om. O som primordial e símbolo da realidade suprema, Gayatri, o mantra sagrado para a iluminação, ou qualquer outro mantra, som, palavra ou frase sagrada repetida para focar a mente, mentalmente durante esta prática. Tenha o bhava, o sentimento ou atitude mental devocional profunda, de que as qualidades divinas, tais como misericórdia, perdão e amor, entram em seu sistema durante a inalação, e que todas as Asuri Sampati,
qualidades demoníacas ou impuras, tais como luxúria, raiva, ganância e ciúme, são lançadas fora durante a exalação. Quando você inalar, sinta que retira a energia da fonte divina, o prana cósmico, a energia vital universal que sustenta a vida, e que todo o seu corpo, do topo à ponta dos pés, está saturado com abundante energia fresca. Pare a prática quando estiver seriamente doente. Outros métodos. Satsanga, a associação com sábios e buscadores da verdade. Regulamentações dietéticas. Mitahara, o consumo moderado e equilibrado de alimentos puros. Comida sátvica, alimentos puros, naturais e que promovem a clareza mental. Jejum. Mudar o drishti, o ponto de foco do olhar ou perspectiva interna. E outros itens mencionados antes são comuns a todos os estudantes de Hatha Yoga, Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa a Deus, Raja Yoga, o caminho real da meditação e controle mental, e Jnana Yoga, o caminho do conhecimento e sabedoria transcendental. Pela prática dos 9 métodos de devoção, ouvir as lilas, as brincadeiras ou passatempos divinos de Deus e o estudo das Escrituras, cantar seu nome ou glórias, lembrança constante de Deus ou a repetição de seu nome, adorar seus pés de lótus, oferecer prostrações à divindade, serviço ao Senhor, atitude amigável e rendição total. Atmanivedana, a entrega completa do ego ao divino. O Bhakta, o devoto que pratica o caminho do amor e da entrega, destrói sua mente impura e a fixa em Brahman, a realidade suprema e absoluta, com atributos. Ao observar votos, orações, manasik puja, adoração mental ou ritual interno, satsanga, etc., um bhakta torna-se livre de kama, desejo ou luxúria, krodha, raiva e outras impurezas, e alcança a morada imortal de paz, bem-aventurança e conhecimento eternos. Pela prática de yama, restrições éticas fundamentais, niyama, observâncias morais e disciplinas pessoais, asana, postura física estável e confortável, pranayama e pratyahara, o recolhimento dos sentidos dos objetos externos. Um Raja Yogi conquista a luxúria e avança na escada yogi. Yama e niyama destinam-se à pureza ética. Eles são a prática de ahimsa, a não violência em pensamento, palavra e ação. Satyam, falar a verdade. Asteya, não roubar. Brahmacharya, celibato. Aparigraha, não cobiça. Sausha, pureza interna e externa. Santosha, contentamento. Tapas, austeridade. Svadhyaya, estudo das escrituras. E Ishvara Pranidhana, a entrega dos frutos das ações a Deus. Pratyahara é a abstração dos indriyas, os sentidos ou órgãos de percepção e ação dos objetos sensuais. Os indriyas são desconectados da mente se a mente é retirada repetidamente dos objetos e fixada no objeto de meditação. Pratyahara virá por si mesmo. Isso é imensamente útil em manter o Brahmacharya. Pelo método de controle de todas as modificações mentais, os estudantes alcançam o estado sem pensamento. Eles não permitem que nenhum pensamento emane da mente.